Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, porque em vez de eu falar de aerógrafos, eu vou falar de compressores. Não vai ser um vídeo específico aqui sobre esse compressor, que é um compressor com compressor de refrigeração, mesmo porque essa marca, que é Aeromax, já não existe mais, e ele praticamente, tudo nele, acho que só de original é essa parte azul aqui, o resto tudo eu já modifiquei. Nós temos aqui o compressor em si, que na verdade é um motocompressor, ou seja, o motor e o compressor estão dentro aqui dessa mesma unidade. Temos aqui o tanque de ar, os manômetros, o regulador de pressão, aqui atrás o pressostato. Então vamos entender o que são todas essas partes primeiro, depois eu vou falar um pouco sobre os diferentes tipos de compressor. Bom, aqui nós temos o compressor em si, que não tem muito o que falar sobre ele. Talvez eu faça depois um vídeo específico sobre compressores que usam esse compressor de refrigeração aqui. Mas no momento vamos só saber que aqui nós temos o compressor. O compressor então joga o ar aqui no tanque, e aqui ligado ao tanque nós temos esses componentes. Aqui atrás nós temos o pressostato. O que é o pressostato? Ele define quando o motor é ligado e quando o motor é desligado. Esses pressostatos a gente pode comprá-los em diferentes variações de pressão, ou seja, ele normalmente tem um range que diz que ele liga com uma determinada pressão e desliga com outra pressão. Esse aqui é um pressostato 50-80, então ele liga quando a pressão aqui no tanque está menor do que 50 libras e desliga quando ela chega a 80 libras. É possível a gente fazer modificações nisso aqui, eu vou falar nisso aqui depois. Aqui, nessa saída aqui do tanque, nós temos então a válvula de segurança. E o que é a válvula de segurança? A válvula de segurança é uma válvula que, a partir de uma determinada pressão, ela deixa o ar escapar do tanque, independente do pressostato. Por quê? Porque se o pressostato tiver um problema, ele não desligar por algum motivo, a gente não pode deixar que isso aqui fique enchendo até que estoure alguma conexão. Então, essas válvulas de segurança, você também pode comprar elas para pressões específicas, tem de várias pressões. Você vai comprar ela para uma pressão que seja adequada para o seu tanque, pode ser de 100 libras, 80 libras, tem várias escolhas. Então ela abre quando o ar aqui dentro do tanque chega numa pressão maior do que ela estiver regulada para funcionar. Ela abre e deixa o ar escapar. O manômetro que lê a pressão dentro do tanque não é obrigatório, você não precisa ter isso aqui obrigatoriamente. Mas é um dispositivo de segurança, porque com esse manômetro aqui você não sabe o que está acontecendo aqui dentro do tanque, qual é a pressão, você não consegue saber se o seu pressostato está funcionando dentro das margens adequadas. Quando você está trabalhando com um compressor como esse aqui, que é capaz de produzir pressões muito altas, é importante você ter esse manômetro para saber se o seu pressostato está atuando corretamente. Aqui desse lado aqui nós temos o regulador de pressão. E o que o regulador de pressão faz? Como diz o nome, ele regula a pressão. Por quê? Vamos dizer que você tem aqui, o seu tanque encheu, você tem aqui 80 libras. E você começa a usar o ar, esvaziar o tanque. A pressão aqui no tanque vai caindo. E o que essa peça faz? Ela mantém a pressão de saída sempre constante. Então, se você regular, por exemplo, aqui, como está aqui, para 15 libras, ela, não importa a pressão que esteja aqui no tanque, enquanto ela for maior que 15 libras, a pressão de saída aqui vai ser 15 libras. Então aqui pode estar 80, 60, 40, 30, não importa. A saída aqui vai estar sempre na regulagem que você colocar aqui, até o momento em que esse tanque aqui chegar a uma pressão menor do que você regulou aqui, aí evidentemente essa pressão aqui começa a cair. Mas aí nesse momento o seu pressostato já terá ligado o compressor e o tanque estará cheio novamente. Além de fazer essa função de regular a pressão de saída,
nós temos aqui também um filtro, ou seja, o ar ele passa por esse filtro antes de ir para a mangueira de saída. Então aqui ele também garante que o ar que está saindo aqui seja um ar mais limpo, porque ele é um ar filtrado. E como terceira função, ele também tem esse pequeno reservatório aqui, ele acumula umidade em determinados casos. E essa umidade do ar você pode tirar, nesse caso aqui, como é um dreno automático, assim que você ficar sem pressão aqui dentro tem uma mola, isso aqui vai abrir, vai expulsar o ar que tiver aqui e carrega com ele a umidade ou a água que tiver aqui dentro. Quando você religar esse compressor, isso aqui deveria fechar automaticamente. Nesse caso aqui não funciona bem assim, porque esse compressor tem uma vazão pequena, mas a gente vai falar depois quando falar especificamente desse conjunto aqui. Então vamos entender algumas coisas relacionadas a essa umidade aqui. Nesses compressores pequenos, eu vou botar umas fotos de alguns compressores pequenos, são compressores que você não tem o tanque. Você tem apenas a unidade compressora, que é basicamente a mesma coisa que tem aqui. Aqui dentro nós temos um motor elétrico que é ligado a um pistão que faz a compressão. Naqueles compressores pequenininhos é a mesma coisa, você tem um motor elétrico ligado a um pistão que faz a compressão do ar. Quando o ar é comprimido, ele esquenta. E à medida que ele sai do compressor e caminha pela mangueira, ele sofre um resfriamento rápido. Quando o ar é resfriado, o vapor d'água que está naturalmente diluído no ar, quando ele sofre esse resfriamento rápido, ele condensa rapidamente. E isso é o que provoca aquelas cuspidas de água na saída do aerógrafo. A condensação rápida devido ao esfriamento rápido do ar, formando água na mangueira. Num compressor com tanque, como esse aqui, isso aqui praticamente não tem uso. Por quê? Porque a expansão rápida do ar ela se dá dentro do tanque. E com isso a umidade fica aqui dentro, ou seja, a água condensada fica aqui dentro. E por isso todo compressor que tem um tanque ele tem que ter um dreno para você de tempos em tempos tirar essa água que fica acumulada aqui dentro para não formar ferrugem dentro do tanque. Mas nos compressores que você não tem tanque, você tem esse problema. Em geral, esses compressores pequenos têm essa regulagem aqui de pressão com esse copinho, mas isso aqui não resolve o problema de água. Por quê? Porque ele está, em geral, muito próximo da saída de ar do compressor. E não dá tempo do ar resfriar passando por aqui. Ele acaba fazendo condensação na mangueira, principalmente se o compressor esquentar demais. Quando ele esquenta demais, o ar fica muito quente, aí mesmo é que não tem nenhuma condensação aqui, isso vai condensar na mangueira. Então, qual é a solução para retirar esse problema de água na mangueira? Uma possibilidade é você ter esse regulador de pressão longe do compressor, ou seja, você coloca uma mangueira na saída do compressor, ligando essa peça aqui que estará distante e dela sair na mangueira para o aerógrafo. Isso dá tempo do ar resfriar no caminho e quando ele chegar, passar por dentro do regulador de pressão, ele vai depositar a água aqui dentro e você drena ela aqui e resolve o problema. Se você não tiver como desmontar essa peça na saída do seu compressor, a solução é colocar ao longo da mangueira alguma coisa que permita que o ar se expanda. Então, uma solução comum, por exemplo, é colocar um filtro de combustível de carro. Você, no meio lá da sua mangueira, você corta ela, coloca o filtro, encaixa as duas pontas na mangueira e o ar vai caminhando, ele já está sofrendo um resfriamento natural aqui. Quando ele entrar dentro do filtro, ele vai expandir rapidamente e ali naquele ponto ele vai condensar. E você tem que fazer algum tipo de dispositivo ou desmontar esse filtro de tempos em tempos para tirar essa condensação que tem e aí você fica com seu aerógrafo livre de água na mangueira. Outro problema desses compressores pequenos que não tem tanque é que, a gente já falei aqui, todos esses compressores, eles normalmente têm um pistão. Quando eles são muito pequenos, o pistão é substituído
por um diafragma. De qualquer maneira, é um movimento pulsante, ou seja, o cilindro ele empurra o ar, ou o diafragma empurra o ar, depois ele volta para puxar ar de fora novamente e empurra para comprimir novamente. Então é um movimento cíclico. E com isso o ar é empurrado em ondas. Se você tiver uma mangueira muito curta, o que acontece é que não dá tempo desse ar se estabilizar. E você vai ver na saída do seu aerógrafo ele fazendo, o jato vai ficar pulsando. Quando você tiver esse problema, a solução mais simples é aumentar o tamanho da mangueira. Por quê? Porque dá tempo de o ar caminhando aqui por dentro de uma mangueira longa estabilizar essa pulsação e você vai ter um ar contínuo lá na saída do seu aerógrafo. Ou se você já colocou uma peça como essa aqui, ou se você tiver uma peça intermediária aqui no meio da mangueira de expansão, isso também vai resolver esse problema de pulsação. Estou falando nisso relativo a esses compressores muito pequenininhos, que nem tem filtro de saída, nem tem regulador de pressão, eles têm o ar saindo direto. Não é o caso desse aqui. Esse aqui tem o tanque que vai expandir o ar e coletar a umidade. Ele tem aqui o filtro que vai filtrar o ar e vai ajudar a acabar com essa pulsação. Você vai ter um ar limpo, sem umidade e contínuo saindo do aerógrafo. Essa é a vantagem de um compressor com tanque e com filtro regulador de pressão. Já falei que a gente precisa drenar esse tanque aqui de tempos em tempos, porque quando o ar se expande aqui, forma umidade aqui, e essa umidade precisa ser drenada para evitar corrosão aqui no tanque. Isso aqui não precisa mexer. Se você tiver o dreno automático aqui, você não vai ter nenhum problema. Alguns desses reguladores de pressão têm dreno manual. Você pode abrir isso aqui ou deixar ele constantemente fechado. Eu, pessoalmente, prefiro o manual. Por quê? Porque como com o tanque você nunca vai ter umidade aqui, é melhor que isso aqui fique sempre fechado. Nesse caso aqui, eu vou esvaziar o ar aqui com ele desligado para explicar qual é o problema. Perceberam que o segundo barulho aqui foi o dreno automático abrindo, ou seja, quando a pressão caiu muito aqui, ele tem uma molinha, empurrou esse pino para cima, permitiu que o ar saísse aqui. Isso aqui é uma forma de expulsar a umidade que esteja aqui, que não acontece nesses compressores pequenos. Agora, qual é o problema? Compressores de refrigeração, apesar deles atingirem pressões muito altas, eles têm vazões pequenas. E o que acontece? A vazão, a quantidade de ar que ele joga aqui não é suficiente para empurrar esse pino. Ele não consegue ter uma vazão maior do que o que sai aqui. E o que acontece é que se eu ligar ele aqui, ele vai ficar jogando o ar por baixo aqui direto e isso aqui nunca vai fechar. Acontece isso aqui, ó. Não sobe a pressão, porque o ar está saindo direto aqui por baixo. Se isso aqui fosse um dreno manual, eu fecharia aqui e não me preocuparia mais com isso. Mas como ele é um dreno automático, o que eu tenho que fazer é colocar o dedo aqui até que essa pressão aqui atinja um ponto em que ela vai ser suficiente para fechar essa mola e a partir daí ele vai embora sozinho. Como o pressostato nunca vai deixar ele cair abaixo dessa pressão, que eu acredito que está em torno de 20 libras, então você nunca vai ter problema com isso de ter que botar o dedo enquanto o compressor estiver ligado. Mas se você desligar e ele acabar perdendo a pressão toda, ele zerar aqui, aí quando você ligar ele, você vai precisar pôr o seu dedo aqui até que essa pressão aqui atinja a pressão mínima de fechamento dessa mola. Esse pressostato aqui tem duas saídas, esse regulador de pressão aqui tem duas saídas, me permite ligar dois aerógrafos. E para encerrar, vamos falar um pouco aqui dessas roscas aqui, porque isso aqui dá muita confusão. Essas roscas aqui de saída, elas podem ser NPT ou podem ser BSP. E qual é a diferença dessas roscas?
A rosca NPT, ela, se você olhar ela aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, ela é cônica. Essa peça aqui, ela vai afinando aqui. A rosca BSP é plana, ela é totalmente paralela aqui, não tem nenhum filamento. Se você tentar roscar uma rosca BSP numa NPT ou vice-versa, você vai ter problema. Essa mangueira aqui, por exemplo, ela é uma conexão BSP. Por que eu estou dizendo isso? Se eu soltar ela aqui, vocês estão vendo aqui que ela tem uma borracha de vedação aqui dentro, e essa peça aqui, ó, ela é solta aqui. Ela precisa, para vedar aqui atrás, ela precisa ir até o fim dessa rosca. Isso aqui é uma característica de rosca BSP, ou seja, rosca plana. Se você tentar colocar essa rosca plana aqui numa rosca NPT, que é uma rosca cônica, o que vai acontecer é o seguinte: à medida que você for apertando aqui, como essa rosca vai aumentando de diâmetro, vai chegar um ponto que você não vai conseguir enroscar mais, e isso aqui vai ficar solto. E aí você não vai ter vedação aqui. E tem muitas vezes acontece com as pessoas, elas não entendem por quê. É porque você está roscando uma rosca BSP numa rosca NPT. Então, para que essa vedação aqui, se a sua mangueira for esse tipo aqui de mangueira, que ela precisa ir até o fim, então ela é uma rosca BSP. Você precisa roscar ela totalmente para isso aqui, ó, ficar encostado, aí aquela borracha de vedação aqui dentro vai fechar e não vai permitir passagem de ar. Normalmente as mangueiras que a gente compra por aí, elas são todas NPT, que é o padrão mais comum. Então você não vai ter esse problema, ela vai roscar e vai ficar perfeitamente vedada. Mas se você tiver uma mangueira que tenha essa, agora ela está presa aqui porque eu empurrei ela, né? Vou soltar ela novamente, mas se você tiver essa mangueira aqui que tenha esse tipo de folga aqui, então a sua rosca aqui de saída vai ter que ser uma rosca BSP para que ela possa ir até o final e forçar aquela borracha aqui e dar a vedação. Espero que isso aí esteja bem explicado, mas se não tiver, coloquem nos comentários do vídeo e eu posso fazer um vídeo mais específico aqui, comentando aqui sobre esse tipo diferente de rosca, porque isso pode dar problema, principalmente se você pegar uma rosca macho NPT, que é cônica, e forçar numa conexão fêmea BSP, ela pode inclusive quebrar a conexão, porque como ela é cônica, ela vai entrando e vai forçando a abertura e acaba quebrando a conexão fêmea. Bom, acho que isso aqui é basicamente uma visão geral de compressores. Nós temos basicamente os 3 tipos de compressores, que é o compressor pequenininho lá de ar direto, normalmente de diafragma. Nós temos o compressor que também é ar direto, mas ele é a pistão. Em geral ele tem um regulador de pressão na saída dele. E nós temos um compressor mais completo, em que a gente tem o compressor, o tanque e o regulador de pressão com o pressostato. Esses compressores pequenininhos, que eu vou botar mais uma vez a foto aí para vocês verem, qual é o problema deles? Em geral, eles têm um range muito pequeno. Eles ligam, se não me engano, com 20 e desligam com 40 libras, uma coisa assim. E eles ligam e desligam muitas vezes. E isso deixa o motor deles muito quente. E com o motor muito quente, o ar fica muito quente, e aí com o ar muito quente, quando ele corre pela mangueira, você, mesmo com esse filtro aqui na saída, você pode ter água na mangueira. Então eu não recomendo esse tipo de compressor se você tem um uso contínuo. Se for um uso esporádico, tudo bem, ele vai bem, mas se você tem longas sessões de uso, é melhor você ter um compressor com tanque, ainda que eu saiba que esses compressores com tanque são equipamentos bem mais caros, ainda que eles durem bastante. Esse não é o meu compressor principal, esse é o compressor que eu tenho aqui onde eu gravo os vídeos, mas eu vou fazer um outro videozinho mais curto com o meu compressor, que foi o meu primeiro compressor com esse tipo de compressor de refrigeração. Vocês vão ver quanto tempo ele tem de uso
e vão entender que é um investimento alto, mas que, bem cuidado, ele vai durar a vida toda. Eu vou fazer um vídeo então especificamente sobre compressores com compressor de refrigeração. Agora vamos ver então esse compressor aqui funcionando. Eu estou com um aerógrafo aqui e quando eu aperto aqui, eu acredito que vocês consigam ver que tem uma pequena variação aqui na pressão de saída. Isso aqui é o que se chama diferencial de pressão entre pressão dinâmica e pressão estática. Quando você está com o compressor parado, ou seja, tudo aqui sem sair ar, você tem a pressão estática. Quando eu aperto a saída de ar, ela dá a pressão dinâmica, que é sempre um pouquinho mais baixa. Convencional, quando se fala em pressão de uso do aerógrafo, está se falando em pressão dinâmica, essa pressão um pouquinho mais baixa. Isso faz muito pouca diferença. Você vê que a diferença de pressão aqui é mínima. Então, é apenas uma convenção, isso não faz grande diferença. No caso aqui, então, desse compressor, ele está regulado para desligar e religar com uma regulagem diferente da regulagem de fábrica. Por quê? Porque com a regulagem de fábrica, esse compressor aqui, ele esquentava demais e o térmico dele acabava desligando. Isso acontece porque o tanque dele é muito pequeno. Esse tanque aqui é de 1 litro. E como o consumo de ar é muito rápido, ele ficava ligando e desligando o tempo todo, acabava o térmico acionando e aí eu tinha que esperar esse motor esfriar para poder funcionar de novo. Então, se o teu compressor está com esse problema, tem hora que ele desliga e não liga novamente, e o compressor não está com problema, pode ser que você esteja com problema no térmico. O térmico pode estar desligando porque ele está ligando e desligando várias vezes. Mas isso só acontece se você tiver, como esse aqui, um tanque muito pequeno. Esse tanque aqui é só de 1 litro. Então, a reserva de ar dele é muito pequena. Em tanques maiores, 2 litros para cima, dificilmente você vai ter esse problema com esse tipo de compressor aqui. Mas então o que eu fiz aqui nesse pressostato? Eu mantive a pressão máxima dele em 80 libras, mas diminuí a pressão em que ele liga, que normalmente seria aqui em torno de 50 libras, para ficar mais baixa. E ele vai religar aqui, eu vou abrir aqui o registro aqui, e deixar ele ligado. Ele já deveria ter ligado ali em 50 libras, mas ele vai ligar aqui por volta de 40 libras. Por que eu fiz isso? Para ter um espaçamento maior entre ligar e desligar e com isso permitir que eu use esse compressor sem que o motor dele esquente tanto. Ele vai desligar aqui por volta aqui nas 80 libras que estava prevista. Isso aqui também pode ser modificado, mas eu preferi fazer isso porque esse tanque aqui já tem alguns furinhos aqui que eu tive que fechar. Então eu prefiro não trabalhar com muita pressão nele. Como normalmente em aerografia a gente usa aqui uma pressão de saída por volta de 20 libras, eu deixando aqui por volta de um pouquinho menos de 40, aqui por volta de 40, eu tenho pressão de sobra aqui para trabalhar e desligando com 80, o liga e desliga dele para o meu uso é suficiente. Se você precisar de pressões maiores, aí você teria que fazer uma modificação nessa regulagem aqui, mas também se você trabalha com pressões maiores, não pode ser um tanquezinho tão pequeno como esse, você vai precisar de um tanque maior.